anos 1990, da explosão dos bailes de funk com a bateria eletrônica sendo usada no gênero original norte-americano. Belo Horizonte antes da pandemia. O funk é referência cultural em vilas e favelas. A sala de aula para se aprender funk é o baile. Do baile à defesa da cultura dos jovens urbanos periféricos, o Geração segue a trajetória de Negona Dance e mostra bastidores do mundo funk na maior favela de Minas Gerais. É muito difícil quando a gente fala de viver de arte dentro das favelas de Belo Horizonte. Isso não nos é dado e não nos é ensinado. Eu vou te chegou, roubando a cena. Não vou te dar base pra não arrumar problema. Tenho minha amiga loira porque eu sou morena. Ainda tem vários contatinhos no meu esquema. As novinhas da Colômbia, elas representam. As novinhas da Gaiola, elas representam. Oi, gente! Esperamos encontrar vocês de boas na medida do possível desta pandemia. O programa de hoje é sobre funk, sim, mas também sobre ser jovem na periferia. Nosso ponto de partida é a clássica pergunta: o que você vai ser quando crescer? Então, depende. Eu sou paulista. Parte da minha infância eu morei em São Paulo. Sempre gostei muito da dança. Sempre fui apaixonado com dança. E eu lembro que eu ficava vendo muitos clipes na MTV. Pra começar hoje tem um trechinho de Get Right, da Jennifer Lopez. As vivências que eu tive lá foi um contato muito longe, assim, aquilo era uma coisa da tela. E depois o que me deixou mais apaixonada ainda foram os filmes do High School Musical. A gente não tinha muito acesso à internet como a gente tem hoje. Então era muito aquele lugar ali da televisão, não, vai passar um filme de dança hoje, aí eu vou assistir. Que era algo que me empolgava muito, era algo que me deixava muito interessado. E era algo que me despertava uma coisa diferente dentro de mim. Porque quando eu pensava em dança, era uma coisa muito distante de mim. Era muito nesse lugar que a dança tava, um lugar que é só da tela. Não é um lugar para mim ainda. Minha mãe resolveu voltar de São Paulo para cá. E aí aqui a adolescente, a juventude não fica parado. Menino que não fica dentro de casa. Pessoas que gostam de fazer o aquecimento. Com a Tainá Costa pra fazer o aquecimento. Com a Tainá Costa, vai, 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 vai. Desce, desce, desce. Escolinha de esportes, aulas de música, de tecnologia, cursos de dança ou teatro fazem parte de certa realidade brasileira. Para milhares de famílias, especialmente as que moram nas periferias, ou a escola dá essas atividades extras, ou é ter sorte de conseguir vaga em algum projeto social. Em 2011, quando eu chego em BH, eu vou direto para o Criança Esperança. No Criança Esperança ainda não sabia que tinha dança, aí me colocaram, eu lembro que minha tia me colocou na natação, eu comecei a nadar, só que aí quando eu saía da natação e subia para o vestiário, eu via que estava acontecendo aulas de dança. Eu falei, gente, isso muito me interessa. Aqui não vai ter empate, o bagulho é de Eu cheguei verdade. em BH no segundo semestre já. Eu já peguei coreografia do final de ano, a montagem do final de ano pronta. Então eu tive que chegar e correr muito atrás. E eu nunca tinha dançado técnica na vida. Eu dançava em festinha, dançava na coisa de família, assim, entre amigos e tal. De 2011 pra cá, foi um processo assim que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu saio do Criança Esperança também em 2013, mais ou menos, e no ano de 2012, a galerinha que estava mais avançada começou a fazer parte de um outro grupo que fazia parte de um outro projeto, que era o Fica Vivo. E aí eu fui para essa turma que hoje, né, a gente reconhece como o Grupo Identidade, que é o grupo que eu atualmente sou diretor. O grupinho, né, assim, a gente foi evoluindo. Aí eu fui buscar outras coisas, eu fui fazer Valores de Minas. Em 2014, para mim, eu falei, nossa, as coisas
que eu via na tela, na televisão, está muito próximo de mim. Eu faço isso agora. Eu assisti o filme e falava, nossa, eu conheço essa movimentação. Foi quando eu falei, olha, eu quero viver disso. Não vou falar que é uma coisa fácil, porque o mercado é seletivo, muito seletivo. Mas eu vou falar do que acontece muito aqui no geral, assim, do aglomerado. Os projetos sociais, muitas das vezes, entendem que os professores, principalmente, que geralmente são professores daqui do aglomerado, são professores locais, o que eles nos trazem é uma outra experiência. Isso aqui pode ser o que você vai viver pelo resto da sua vida, ou isso aqui é só um rito de passagem para você descobrir o que realmente está dentro de você e o que você vai fazer. E aí a gente está falando de usar a arte, usar a dança ali naquele momento como uma função de transformação e pensar em outros futuros possíveis. Deixa eu dançar. Oi, me solta, pode jogar, pode quebrar. Da mesma geração que eu vim de 2011, hoje tem gente que está na odontologia, que faz parte da área de segurança pública, hoje tem gente que é da área de bombeiro. Então a dança, naquele momento, ela foi muito mais útil para a pessoa descobrir que existe um outro futuro possível, que é o que não nos é ensinado e não nos é dado, por exemplo, na escola pública. Na escola pública, muitas das vezes, os professores têm já barrado até aonde você vai chegar. Não amava ninguém, a Lili não amava ninguém. Vai. A dança no início é muito investimento. Sempre morou eu, meu irmão e minha mãe. Então minha mãe e meu irmão já teve que escolher, olha, esse mês a gente não vai comprar carne porque você precisa do seu figurino. A gente vai fazendo 16, 17, 18 anos, a gente vai pensando, velho, quando que isso vai retornar para mim? Eu lembro que me inscrevi como jovem aprendiz, eu comecei numa outra área que eu também gosto um pouco, que é a área administrativa. Aí eu super me desenvolvi na empresa, era uma empresa que queria ficar comigo não só enquanto jovem aprendiz, queria romper o contrato. Só que no mesmo ano que meu contrato ia acabar, eu fiz a prova da UFMG para entrar na dança. E aí foi uma surpresa muito grande, porque eu estava numa empresa que, segundo para a sociedade, ia ser muito bom, porque eu tinha um ticket de alimentação alto, eu tinha passagem, eu tinha um salário fixo, eu tinha várias coisas. E, de repente, eu falo para minha mãe assim, mãe, eu vou abrir mão disso porque eu passei na universidade. E a universidade é de dança. Eu tive nota, se eu quisesse fazer, por exemplo, um direito, se eu quisesse fazer uma engenharia, mas eu tive que falar para minha mãe, eu tive que, até mesmo uma comprovação, né, familiar, de, olha, eu tenho capacidade de fazer outras áreas, mas o que eu amo fazer é isso aqui, é a dança. Isso traz, tanto para mim, tanto para quem está aqui no meu entorno, traz uma certa inspiração, porque a gente está falando de outras possibilidades, né? A gente está falando de trabalhar com aquilo que a gente ama. Isso não é uma possibilidade que a sociedade entrega para as favelas e fala assim, olha, isso aqui, a arte visual, a arte da dança, teatro, música, é possível. Então é por isso que a gente sempre tem dentro das favelas pessoas específicas, a gente tem pontos pingados, mas quantas e quantas pessoas estão sentadas numa cadeira de 8 a 12 horas por dia, trabalhando com uma coisa que não gosta, que poderia estar dançando, poderia estar ali vivendo de arte, mas isso não foi pregado para ela lá atrás. Uma coisa que a gente busca hoje, enquanto, por exemplo, Favelinha Dance, enquanto grupo Identidade, a gente vai trazer essa visão, que nós somos a referência para essa juventude, porque a minha geração não teve referência.
Eles precisam olhar e ver, por exemplo, Negona Dance na televisão, não que isso seja para inflar meu ego, não, mas que isso seja para influenciar e passar na cabeça das crianças que, olha, tá aqui no aglomerado, tá perto, vive de arte, vive de dança, luta todos os dias para poder fazer. Tô mostrando para as pessoas que isso é uma possibilidade, sim. O mundo que os projetos sociais abriram para o Negona Dance veio com sonhos, mas também com dores que definiram outras formas de resistência. Comecei nas danças urbanas, depois passei pelo clássico jazz e dança contemporânea e logo em seguida eu volto de novo para as danças urbanas, que é o funk. Essa história começa num baile que teve, o antigo baile da Binário. Nesse baile mataram um jovem. A polícia cercou todos os lados do baile. E daqui de cima a gente viu isso muito nítido. A gente sabe que o tráfico em Belo Horizonte, em Minas Gerais, não é um tráfico de combate. É um tráfico de venda, um tráfico que vai falar de economia. A galera quer vender e ganhar dinheiro e não quer nem saber de polícia, não. Então a polícia entra no baile funk. Todo mundo, então, dá muito tiro de borracha, muita bomba. Polícia fechou todos os lados possíveis. E aí eles enquadraram um jovem num beco, assim. E aí esse jovem foi mortalmente assim, assassinado. E aí surge o Observatório das Quebradas, porque a gente começa a pensar, a gente precisa dialogar de igual para igual. E a gente precisa dialogar isso tanto com a segurança pública, mas a gente precisa dialogar isso com o município, a gente precisa dialogar isso com o Estado. De entender o movimento funk enquanto movimento cultural, enquanto o único entretenimento que a favela tem, a juventude da favela tem. Nesse mesmo dia que mataram esse jovem, estava acontecendo Meca, em Otim, um dos maiores festivais de música do mundo. O mesmo funk que estava sendo oprimido aqui, na mesma noite, ele estava sendo valorizado lá. A gente está falando de uma cultura que, quando ela acontece, a festa acontece dentro da quebrada, dentro da favela, é ilegal, mas fazer para a galera, para a branquitude de BH, para a branquitude do Brasil e gente de fora, para fazer para o público de classe média alta, é legal? Peraí, mas quem criou isso foi a gente. Essa corporalidade, essa cultura, essa história, essas letras são vivências nossas. Então a gente foi para a mídia falar sobre, e chega para dialogar com a segurança pública da cidade, muitos termos que usavam eu não entendia, porque eu não estava na universidade ainda, uma galera ainda não entendia, então a doutora Maíra Neiva, junto com outros advogados, vem justamente para isso, para falar, olha, vocês querem falar de Código Penal, vocês querem falar de lei, a gente entende. O Observatório das Quebradas ele vai ser muito intenso quando a gente vai para esse diálogo, porque a gente não aceita menos que isso. Foi quando eu conheci e me aproximei da Kika também, que a gente escreveu a história do baile funk. Quando a gente olha para a história do baile funk do aglomerado da Serra, né, a gente olha para uma história de opressão. A gente precisa pensar nisso enquanto cultura, enquanto uma outra possibilidade. A Kika começou a fazer o baile itinerante. O aglomerado da Serra é dividido em 8 vilas, então o baile, cada mês, era numa vila diferente. O que trouxe uma outra repercussão assim, para a gente. E aí a gente começou a conquistar outras coisas. Com esse diálogo com a prefeitura, então a gente vai pro 120 anos de BH. E explode BH, porque eles acharam que não ia ter público, e acabou que teve que fechar as 2 vias da Andrada. A gente também vai para a virada cultural. A gente começa a ocupar
não só ocupar, mas de levar o nosso público para o centro da cidade também e afirmar esse espaço, esse lugar também é nosso de direito. O sonho de várias crianças, de vários adolescentes, era ser o dono da boca, era ser o traficante. Não que isso mudou 100%, porque infelizmente a gente ainda vai ver crianças assim, mas com o baile itinerante, com um baile muito próximo, né, que se tornou um baile onde as famílias também colocam uma mesinha para fora de casa, vai tomar uma, curtindo ali também o baile, em várias vilas, os sonhos de várias crianças, os sonhos das crianças também começam a mudar. Eles querem ser o mestre de cerimônia, eles querem ser o MC que está no palco, eles querem ser a pessoa que está por trás dos palcos, que é a produção. Eles querem ser o segurança que está no baile. Eles querem ser os dançarinos que estão no palco do baile. Mais uma vez, a gente está falando para a juventude e para adolescentes, assim, olha, existem outras possibilidades de futuro. Vem uma coisa que me choca, né, assim, enquanto corporalidade, e choca tanto nós, enquanto dançarinos, componentes do grupo, tanto para a favela, para o aglomerado da Serra, para as outras favelas que conhecem o trabalho do lado da favelinha e do favelinha, que é o Favelinha Dance. A gente vai ficar 17 dias na Europa. E a gente vai para Londres, a gente vai para Paris, a gente vai para Bristol. Então, para levar o nosso funk, para levar a nossa cultura, uma cultura que é tão marginalizada, que é tão pesada aqui, e aí, mais uma vez, uma coisa acontece, assim, porque no dia que a gente dançou no primeiro museu de arte contemporânea de Paris, e a gente estava dançando funk no Brasil, 9 jovens na mesma noite, tinha sido assassinado num baile funk. E aí 9 jovens, sem falar inglês, sem falar nenhuma outra língua, fora do Brasil, e 9 jovens no Brasil fazendo a mesma coisa, perpetuando a mesma cultura, são assassinados numa festa que a gente estava promovendo, a mesma festa em Paris. Assim. Isso nos choca muito lá, porque a gente estava fazendo uma performance onde falava: devolve o nosso ouro, devolve a nossa cultura, devolve aquilo que vocês roubaram da gente. A gente leva para o palco essas vivências e esses gritos que a gente vai falar que são os gritos das minorias, assim, que é representatividade. O Geração invade o mundo dos passinhos e fala ainda da cultura do funk na sala de aula. Até já! Geração nas batidas da juventude de periferia agora mergulha um pouco mais no universo funk. Vamos mostrar como a cultura regional ganha forma em coreografias. De passinho em passinho vai se escrevendo a história do funk brasileiro. Funk é uma dança que nasce nas quebradas, no Rio de Janeiro. Então, o funk por si só, enquanto movimento, enquanto técnica, é uma coisa que eu costumo dizer, não vai ter na sala de aula do estúdio de dança X. Quando eu falo da corporalidade, quando a gente fala disso, o funk por si só, de onde ele vem, ele já traz essa resistência, né? Essa luta muito forte. Quem são os corpos que estão dançando funk? Né? E aí no cenário atual, a gente vai discutir muito, porque a gente tem várias pessoas que não são crias de favela, que nem têm contato de favela e que estão usando da nossa cultura para poder fazer grana, porque a pessoa, majoritariamente, a pessoa branca consegue vender, consegue ter acesso para falar do seu próprio trabalho, e aí é uma coisa que a gente vai discutir muito também, vai levar para os palcos, né? Favelinha Dance vai falar muito sobre isso, que é sobre ascensão.
propostas que foram feitas por uma pessoa branca, e eu também fiz a mesma proposta antes, a proposta da pessoa branca foi aceita, a minha não. A gente fala dessa corporalidade, desses corpos e corpas que estão no palco, por exemplo. Eu sou um homem cis gay, afeminado, periférico. Tá falando da minha trajetória. Eu presente no palco já diz muita coisa. Com a movimentação, as técnicas do funk, tá trazendo mais coisas ainda. Quando eu falo a sala de aula não é o estúdio com espelho, é o beco da minha casa, é o beco do Vitinho, é o beco do... Sabe? É quando a gente se encontra numa praça para poder montar alguma coisa e gravar um vídeo. A nossa sala de aula também está muito fortalecida na vivência. A gente está caminhando muito para falar sobre o funk enquanto técnica. Hoje a gente tem várias categorias aí pelo Brasil. Quando a gente vai para São Paulo, a gente tem passinho do romano. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, tem dancinha, tem passinho foda. Quando a gente está aqui em BH, tem passinho malado, ou mais conhecido como passinho de BH. Quando a gente vai para o norte, tem o brega funk. A mesma dança que é feita, por exemplo, no norte, ela é feita aqui do funk? Mas a corporalidade é diferente. Porque lá eles têm uma vivência, aqui nós temos outra. Esse passinho é novo e nasceu na favela. Nós manda embrasado lá dentro do brega. Prazer! Isso é muito legal assim, de se ver, porque quando a gente viaja, quando a gente vai vendo a proporção que essas técnicas estão tomando, a gente ainda vai ter essa discussão assim, dentro do mercado da dança. Opa, peraí, o funk também é técnica, o funk não é só visual. Vamos repetir a pergunta do começo do programa? O que você vai ser quando crescer? Negona Dance imagina as novas gerações das periferias com muito mais possibilidades a partir da dança e do funk. Eu tenho chegado em alguns lugares que eu preciso falar e eu preciso discutir com as pessoas sobre isso. A ideia de eu estar sempre no palco está começando a ir para um outro caminho. Negona está indo mais para os bastidores do que para o palco em si. Eu estudo licenciatura em dança, justamente porque quais são os tipos de professores que estão sendo formados. A gente está formando para ser professor ou para ser opressores. Os professores que saem vão trabalhar na rede pública. E aí é quando a gente entende que as teorias, as didáticas, as metodologias, quando você chega de cara na escola, isso não funciona. Meus estudos estão voltados para que o funk seja uma ferramenta de diálogo para as escolas públicas. Hoje, a juventude, a linguagem que a juventude dialoga é o funk. E a gente está falando da juventude brasileira inteira. E a gente está falando de um ritmo que foi considerado o segundo ritmo mais escutado no mundo inteiro. Eu quero proporcionar essa referência do funk dentro da universidade, né, do funk enquanto ferramenta pedagógica, não necessariamente só para a área de arte, né, não só para a área da dança. E eu também faço parte da Global Shapers, que é uma rede de jovens de 20 a 29 anos que trabalham com um impacto social, transformando a cidade, em contato com uma galera do mundo inteiro para a gente dialogar. E eu acho que eu estou fazendo isso bem, assim, que é construir pontes para o funk. Uma outra coisa que o Observatório faz também, que eu amo fazer, é de falar com essa galera, falar com esses grupos periféricos, velho. A gente precisa falar de grana.
sabe? Não só os grupos de funk, mas os grupos de rap, os grupos de hip hop, os grupos culturais de favela. A gente precisa aprender a falar sobre grana, porque muitas das vezes a gente não sabe. Até 3, 4 anos atrás, a palavra dinheiro era uma coisa que ainda me chocava muito enquanto grupo. Que a galera falava, ai, quanto que é o espetáculo? Eu não sei. Paga minha... Antes era assim, paga o transporte e o lanche que a gente vai. Dentro da casa dos integrantes, como é que tá? A conta tá paga? Tem água, luz, internet, tem comida para comer, tem carne para pôr no prato. E aí quando eu começo a fazer, né, a disseminar, e aí eu falo que eu vou para além da dança, assim, e de usar a dança enquanto transformação e caminho de pensamentos. O aglomerado da Serra é um berço cultural muito grande, então a gente está sempre... Outras quebradas se inspiram muito na gente, a gente consegue apoiar outras quebradas, construir junto a partir da popularidade, a partir da música, sabe? A gente está falando muito de possibilidades. Gente, o Geração foi sobre funk sim, mas também sobre nossas cidades, sobre nossas desigualdades. Mas foi acima de tudo sobre um futuro sonhado e possível, né? Eu sei que tudo vai ficar bem. É uma juventude muito grande que tá vindo comigo. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau. Trata garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas. Queimou 12 mola e eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garota, sai da minha boca.